Então, nesse vídeo, eu quero trazer de forma bem rápida algumas coisas que eu fiz no 29º dia em que estive trabalhando no escritório de contabilidade. Atualmente eu não estou trabalhando em nenhum escritório e também não abri ainda o meu. Não estou trabalhando simplesmente porque realmente não quero no momento, não tenho tempo para isso. E não abri o escritório porque ainda não sinto segurança suficiente para isso. Mas eu preciso gravar, né, aqui os 50 vídeos aqui no canal, 40 ou 50 vídeos desse período que eu estive no escritório. Então, quando eu estiver quase finalizando, aí eu resolvo abrir, porque eu vou precisar gerar conteúdo sobre prática contábil, sobre rotina contábil. Então, eu precisarei ter meu escritório, querendo ou não, né? Cedo ou tarde terei que fazer isso, terei que abrir o escritório. Nem que seja para fazer contabilidade de coisas minhas mesmo ou atender algum cliente, nem que sejam poucos. Bom, então no vídeo de hoje, 29º dia, esse dia aconteceu no dia 11/7/2023 e hoje é dia 11/4/2025, portanto já tem quase 2 anos esse meu relato. Aqui está a folha contida, a folha que contém esse meu relato. Deixa eu ver se a câmera vai dar o zoom aqui. Vai dar o foco. Então é assim que foi, essas são as minhas anotações desse período. Eu trabalhei no escritório de um conhecido meu, apenas pedi que eu comparecesse lá para eu ter uma noção, né? Então eu trabalhei lá por mais ou menos 50 dias, que não foram dias corridos. Eu frequentei esse escritório 2 vezes por semana por meio período. E cada vez que lá estive, contei como um dia. Mas, se contar o período que estive lá, foram quase 3 meses. E eu entendi uma coisa extremamente importante que eu sempre repito aqui nos vídeos, que todo departamento, todo o escritório de contabilidade, ele possui basicamente 4 departamentos. O departamento de contabilidade, o departamento pessoal, que é a folha, o departamento fiscal, que é o fiscal, né? E o departamento legal, que é aquele departamento que cuida de abertura, encerramento de empresas e outros assuntos gerais. Mas, basicamente, são 4. Contabilidade, departamento pessoal, departamento fiscal e legal. E aí eu trabalhei em qual desses departamentos? Departamento de contabilidade. E o departamento de contabilidade é onde tudo começa no escritório, tudo inicia a partir disso. Ou seja, a partir de 4 etapas básicas que o departamento de contabilidade no escritório possui. A escrituração, que são os lançamentos contábeis, aqueles razonetes da faculdade, o débito e o crédito. A conciliação, o encerramento e os relatórios. E a minha experiência foi nestas 4 etapas, ou seja, eu fiz escrituração, débito e crédito, lançamentos, via sistema ou via planilha do Excel, conciliação, encerramento e emitir relatórios. E nesse vídeo de hoje, no 29º dia, eu comecei o dia concluindo a conciliação contábil que eu comecei no 28º dia. E o que é a conciliação contábil? É a verificação. Depois que você faz a escrituração, ou seja, os débitos e os créditos, via planilha do Excel, geralmente é via planilha do Excel ou via sistema, é feita uma conciliação com planilhas do Excel para o sistema, uma base de dados que costuma ser bem grande. Isso se chama conciliação, isso se chama integração, que é uma planilha do Excel feita ali os débitos e os créditos nessa planilha. É feito então a integração via para o sistema e lá depois disso é feita a conciliação para verificar se esses lançamentos contábeis estão todos corretos. E esse lançamento contábil geralmente é feito a partir de um balancete. Nesse caso eu fiz para uma empresa 2018, 19, 20, 21, ou seja, para todos esses anos, né? Esse contador ele teve que assumir essa empresa e refazer, não é refazer, mas fazer na verdade, né? A contabilidade de anos anteriores. Bom, eu comecei o 29º dia fazendo isso, ou seja, fazendo a conciliação, né? Vendo se as contas estavam corretas. Mas isso não ocupou muito não do meu dia, desse dia 11/7/2023. Na verdade, depois disso, né? Eu tive que realizar a conciliação, encontrar erros e inconsistências a partir do balancete e eu tive que fazer novos lançamentos que eu percebi que estavam faltando. Por incrível que pareça, estavam faltando. A conciliação contábil serve para isso também, né? Não é só para verificar saldos e ver se isso é consistente, às vezes é verificar próprios lançamentos. E aí eu tive que realizar alguns lançamentos relacionados à folha de pagamento. Então, por exemplo, Prolabore a pagar, INSS a pagar, a provisão, né, que são contas do ativo, aqui do passivo, imposto de renda retido na fonte sobre a folha a pagar, e aí fiz os seus devidos lançamentos já devidamente no seu dia, né? Tanto a provisão como o pagamento, porque existe essa diferença também ali na hora que você está fazendo o teu lançamento contábil, né? O famoso regime de competência
e o regime de caixa na prática dentro do escritório se vê aqui, porque lá na faculdade a gente sempre aprende, né? O que é o regime de competência, o que é o regime de caixa. Então vou te dizer aqui a diferença na prática. O regime de competência é quando você faz o provisionamento, no caso de contas do passivo, né? O provisionamento daquilo a pagar. Então eu estou provendo aqui que dia tal, dia 20 do mês seguinte, nós teremos um pagamento, um provisionamento de INSS a pagar contra a Caixa. Então isso aí seria um provisionamento, beleza? Agora, o que é o pagamento de fato? Então, provisão é uma coisa, eu até falei bobagem aqui, o pagamento dia 20, não é isso exatamente, né? Então, provisionar é algo e pagar é outra. Quando de fato sai a conta, sai aquilo do caixa, então isso é um pagamento. Vou dar um exemplo aqui que eu acho que eu acabei mencionando errado. Vamos pensar aqui no exemplo do imposto retido na fonte sobre folha de pagamento. A provisão é o seguinte: 31 do mês, valor, você coloca lá a data, né? Valor referente à folha de pagamento. Débito não se lança nada e lança-se apenas o crédito de imposto de renda sobre folha, lá uma conta do passivo. Tá, mas e o que é o pagamento de fato sobre isso? Então, agora acontece o pagamento, que é o 20 do mês seguinte, pagamento referente ao imposto de renda retido na fonte do mês. Porque foi feito ali a provisão da folha de pagamento, mas tem que ser feito também o pagamento da retenção do imposto de renda. Então, débito, imposto de renda retido na fonte sobre folha e crédito no quê? No caixa. Então, sempre que há, eu até falei isso errado antes ali, sempre que há essa movimentação com o caixa, então, de fato, está acontecendo o quê? O pagamento, portanto, o regime de caixa. Beleza? Então, acho que o vídeo de hoje é basicamente isso. E no próximo vídeo eu já quero sair disso de conciliação contábil e partir para o próximo passo, que aconteceu inclusive no dia 29, que é o encerramento, né, do ano entre 2018 e 2022. O que eu fiz, o que exatamente eu fiz, né, nesse dia 29 sobre isso, beleza? Então eu fico por aqui. No vídeo passado eu tratei sobre o 28º dia, vou deixar aqui no final. Valeu!